irmãos, o irmão Alberto, ele fez a citação de um versículo muito especial. O versículo de Mateus capítulo 6, versículo 33, que praticamente todo cristão evangélico sabe decor. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. As variações são de uma versão ou de outra, mas o teor é esse. Busque primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Primeiro precisamos entender o que é reino. Porque senão a gente tem que buscar o reino. Tá, o que é o reino? Sei lá, mas tem que procurar. Reino significa alguém que reina, alguém que impera, alguém que preside e alguém que tem poder e tem soberania sobre um território ou sobre uma população. O reino é de Deus. Logo, o reino citado aqui é o reino que Cristo criou na sua igreja, quando ele, que é o próprio Filho de Deus, fundou a igreja dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas não é a igreja em si o prédio. Não é a igreja em si a denominação. Igreja no sentido de que, como irmãos em Cristo Jesus, estamos todos ligados como filhos adotivos de Deus e fazemos parte deste império. Por exemplo, se o Josué, a Ruth, eles são meus filhos, qual é o reino que impera dentro da nossa casa? É a autoridade do pai e da mãe. Então eles têm que se submeter à nossa vontade, à nossa orientação. E isso é bíblico, porque está escrito: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando ele crescer, ele não se desviará dele. Quer dizer, são valores que eles vão guardar para o resto da vida. Porém, há regras. Por exemplo, antes de dormir, guardem os brinquedos. Antes de guardar os brinquedos, escovem os dentes. Eles sabem que devem fazer primeiro o que os pais estão dizendo para fazer. Depois, eles vão ter as coisas que são acrescentadas. Os brinquedos, as comidinhas, os desenhos bíblicos que a gente passa para eles, o momento do passeio e essas coisas todas. Então, primeiro o dever. Primeiro o compromisso. O texto diz: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. O que isso quer dizer? Bem, aquele patrão obrigava os funcionários a participar de uma festa de bebedeira, de baladas e de mulheres no fim do expediente. E ele dizia para aqueles homens vendedores: isso faz parte da sua profissão. Você tem que vir aqui e ser bastante ativo, porque caso contrário, você vai ser mandado embora e não vai vender nada. Então marcavam aqueles encontros nos hotéis, aqueles encontros nos bordéis, porque os irmãos não sabem o que acontece nesse meio político. Os irmãos não imaginam o que acontece nesses meios empresariais. Bem, ele disse: eu quero ver o que é isso. Ele era um crente no Senhor Jesus. Então, ele foi, entrou, viu o ambiente, ele disse: isto não é ambiente para um servo de Deus. Então, ele ficou sentado enquanto as coisas aconteciam ali, deu o horário, ele se levantou e o chefe dele disse: o que você vai se levantar agora, vai embora? Nem começou nada, ele disse: olha, se depender disto, eu estou fora. Mas por quê? Você tem um emprego fantástico, maravilhoso, para ganhar muitas comissões? Ele disse: eu tenho um compromisso como o reino do meu Deus. Primeiro vem o meu Deus. Se você quiser que eu continue aqui, eu continuarei, mas sem isto. Ele disse: vá amanhã e a gente vai acertar as contas. Ele disse: eu vou.
Lá fora ele disse: Senhor, buscarei sempre primeiro o teu reino e a tua justiça. Bem, chegou no outro dia, ele chegou no escritório, já foi separando as suas coisas, porque certamente à tarde ele seria chamado para ser mandado embora. Nisto, toca o telefone. Alô, é o senhor fulano? Sim, sou eu. O senhor estava na festa privada, contratada ali, não estava? Ele disse: infelizmente eu estava. Não, é porque eu também estava e lhe vi. E o senhor não estava atuando ali. E eu queria saber qual é o motivo e qual é a razão, sendo que todos os outros estavam. Ele disse: a razão é porque eu estou debaixo de um reino, é chamado Reino de Deus, eu sou um cristão e aquilo não é ambiente para cristão. Aliás, eu estou saindo da empresa hoje porque eu não adoto esse tipo de comportamento. Ele disse: mas todos os seus colegas adotam, todos fazem isso, por que o senhor não vai fazer? O senhor não é homem? Ele disse: graças a Deus eu sou tão homem que sou capaz de dizer não a tudo isso. Ele disse assim: então o senhor faça o favor de se sentar aí onde o senhor está. Ah, mas como me sentar? É porque eu estou vendo, eu estou aqui atrás da porta. Quando ele olhou, estava lá um senhor, era um dos mais altos empresários, que tinha um contrato, que se fosse assinado esse contrato naquela empresa, dobraria o faturamento daquela empresa. Ele disse: senhor, se sente aí. Ele sentou e disse assim: um homem honrado que valoriza o Deus que tem é o homem com quem eu quero assinar esse contrato. Me dê o contrato que eu vou assinar. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. Muitos de nós procuramos primeiro as coisas que serão acrescentadas. Procuramos aquilo que é do nosso interesse, aquilo que é do nosso lazer, aquilo que é do nosso agrado, mas não procuramos a vontade de Deus e queremos que as bênçãos venham para nós. Meus irmãos, é compromisso de um crente orar. Não só quando mandam a gente orar, é todo dia. Um crente verdadeiro não passa um dia sem orar ao seu Senhor. Se ele passar, ele não está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. A palavra de Deus é para ser lida. Aí alguém diz: mas eu sou analfabeto. Hoje em dia, o celular pode ler para você. A palavra de Deus é para ser lida todos os dias. E um crente que busca primeiro o reino de Deus, lê a Bíblia. Quem não lê a Bíblia, não está buscando primeiro o reino de Deus. Jesus Cristo disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas eu não sou pregador. A palavra ali não é só pregar, é testemunhar, é falar do amor de Deus. E falar do amor de Deus não significa ser pregador, nem professor. Você pode até ser mudo, mas o seu testemunho e a distribuição da palavra, seja através de folhetos, de bíblias que você presenteia, através de frases que você coloca, de cartõezinhos. Eu conheci um senhor que andava com os cartõezinhos com versículos da Bíblia, e no fim do versículo ele colocava: entregue o seu coração para Jesus agora. E ele orava a Deus dizendo: Deus, me mostre para quem eu devo entregar. Eu não quero voltar com esses cartões para casa. E todos os dias ele entregava 10 cartões. No tempo dele, isso foi a década de 70, havia centenas e centenas de pessoas que tinham entregue a sua vida para Jesus por causa dos cartõezinhos deste simples homem que evangelizava com 10 cartões por dia. O crente que busca primeiro o reino de Deus testifica a sua fé. Ele não precisa de eventos para fazer isto. Ele não precisa de parafernálias, de equipamentos para fazer isto. Ele fala da fé, ele vive a fé e não se refugia naquela frase que nós gostamos muito dela. Ah, para pregar o evangelho não precisa falar, basta testemunhar. Na verdade nós estamos dizendo: eu não quero é falar nada. Mas o verdadeiro crente, ele testifica da sua fé. Quem não faz, não busca primeiro o reino de Deus. Outra coisa, o verdadeiro crente busca uma igreja onde servir ao Senhor. Não existe crente em casa.
música ali, por favor. Não existe crente em casa, exceto se estiver enfermo ou no lugar onde não há igreja. Para isso, graças a Deus, existem esses equipamentos que podem levar o culto até a pessoa. Mas aqueles que estão no uso de sua própria vida, eles devem congregar com outros crentes, pois o Senhor Jesus Cristo disse assim: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E amar uns aos outros não é meramente a distância. Nós devemos amar uns aos outros, como diz o sertanejo, comendo 1 quilo de sal juntos. Eles citam isso porque o gado vai para o coxo e come ali. Então eles sabem mais ou menos qual é a boca que vai entrar no coxo. É ali que você aprende a conviver. E a igreja de Cristo é um lugar onde nós aprendemos a sorrir com os que sorriem e chorar com os que choram. E aqueles que estão incapacitados de ir à igreja vai até eles. Não existe uma fé alheia ao corpo. Por exemplo, alguém aqui deixa um dedo dentro da escrivaninha dizendo assim: eu não vou precisar dele, eu vou andar sem ele. Depois chega em casa e enfia. Tem isso? Não, porque o corpo é inteiro. Cada um de nós é uma parte desse corpo. Nós fazemos parte desse corpo. Buscar a Deus é também congregar. Uma igreja primeiro, mas procure uma igreja que pregue este livro, a santa palavra de Deus, e que o viva. Eu sei que está difícil achar, mas procure uma igreja assim, e se não encontrar, alimente-se da fé com links como estes que nós distribuímos, e outros tantos o fazem da mesma forma. Leia a palavra. Buscar o reino de Deus também é não sossegar enquanto não levar o seu parente para Cristo. Eu peço a vênia dos amigos, dos irmãos, para poder dizer que eu não sosseguei enquanto não levei a minha família aos pés de Jesus. E eu não os converti, foi Jesus quem os converteu. Porém, eu não sosseguei enquanto não vi a minha família se render a Jesus. Porque eu não queria ir para o céu e deixar o meu pai, o meu irmão e a minha mãe para o inferno. Então eu testifiquei da minha fé. Eu ia à igreja, eu orava na comida. E eu conheço uma história lá do interior, aquelas famílias cristãs da roça. O menino converteu-se e a mãe, muito romanista, ela disse: eu prefiro meu filho morto do que meu filho nessa religião dos crentes. Então ela pegou e colocou chumbinho na comida do moleque. Só que o moleque chegou, aquele prato bonito de comida, ele mal sabia que tinha chumbinho, é veneno para matar rato. E aí ele disse: mamãe, muito obrigado pela comida que a senhora me deu, eu vou agradecer o papai do céu. Fez oração. Aquela mulher, quando viu ele agradecendo o papai do céu, pegou o prato e jogou longe. E chorando disse: meu filho, eu ia matar você. Como você pode agradecer a Deus por tudo? Ele falou: mamãe, papai do céu diz: em tudo dai graças. E mesmo que a senhora pusesse veneno, se ele quisesse, ele faria esse veneno não fazer mal para mim. Porque está escrito: comerão e serão envenenados e nenhum mal lhes fará. Porém, se ele não quisesse, eu ia para o céu. Mas a senhora vai para o inferno, mamãe. Entrega a sua vida para Jesus. Converteu-se a mãe, o pai e mais 11 irmãos. Então, buscar o reino de Deus é não sossegar. Então eu tive a alegria de primeiro ver o meu pai, minha mãe e meu irmão irem no meu batismo, que foi em 27 de abril de 1980. Foram todos lá. Os meus tios, minhas tias, foram ver o estrago que eu estava fazendo na família, que eu era o primeiro. Foram e sem repercussão, mas 2 meses depois, o meu pai e meu irmão foram numa celebração da Ceia do Senhor. E quando meu pai estava chegando, o coral cantava. Naquele tempo havia corais nas igrejas. Hoje é muito raro, eu dou graças a Deus, porque na primeira aqui de Ribeirão Pires nós temos um dos melhores corais de São Paulo. Mas aquele coral cantava: sossegai. Quando meu pai ouviu aquilo, as amarras dos seus braços caíram. Jesus o libertou porque a semente já estava lá, e na hora que o pastor fez um apelo, ele ergueu a mão, ele converteu-se a Cristo. Meu irmão também. Mas minha mãe não queria saber.
Levou mais um ano, todos os dias, clamando a Deus para que aquele coração tão endurecido viesse à fé. Como que eu podia dizer que eu estava extremamente feliz quando eu vi a minha mãe perdida? Mas um dia, lá para o mês de maio de 81, como eu já testemunhei na igreja, minha mãe me espera no portão de casa dizendo: filho, eu tenho algo para te dizer. Diga, mãe. Converti-me fazendo bife. E eu disse: eu já vi conversão de tudo quanto é jeito, mas com bife eu nunca vi. E ela disse: eu estava a fritar o bife e havia uma imagem de escultura que ganhei no meu casamento, que ficava com aquela lâmpada acesa a noite inteira. E eu olhei e disse: do que é feito isso aqui? E pegou e tirou uma lasca, saiu uma folha de papel com Miss Brasil 1958. Ela disse: é isso aqui que está me protegendo? De hoje em diante eu só adoro a Deus, que não precisa de nenhuma escultura para eu colocar e depositar a minha fé. Eu adoro o Senhor Jesus ressuscitado. E ela disse: então agora, meu filho, eu também sou uma crente. Amém. Então aí eu podia dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém. Agora, vocês que me ouvem, que têm filhos que estão no pecado, que tem um pai que não é convertido, uma mãe que não é convertida, que tem um irmão que ainda não está na fé cristã. Eu não estou dizendo na fé batista, eu estou dizendo na fé cristã. Ele ainda não está firme no Senhor, não lê a Bíblia, não ora, não frequenta a igreja, não vive com Jesus. Buscar primeiro o reino de Deus é dar prioridade a isso antes do lazer. Dar prioridade a isso antes dos festejos. Dar lugar a isso antes das comemorações. Comemorar enquanto ainda não houve salvação. Eu não consigo me lembrar se foi, sim, Tiago Taylor. Eu posso estar errado, depois eu não quero fazer um concerto como fiz na outra mensagem. Mas eu vou citar, ou é Tiago, o avô de Hudson Taylor, mas deve ser. Então, ele era membro da igreja anglicana, e ele era aquele tipo de cristão que não tinha uma experiência verdadeira com o Senhor, e era o dia do casamento dele. Só que a noiva, ao invés do noivo esperar a noiva esperou 4 horas esse noivo e não chegava. Quando ele chegou, ele disse: minha querida, me desculpe, é que eu estava passando, os wesleyanos estavam pregando o evangelho e eu me converti. Aí ela disse: ai meu Deus, vou casar com um wesleyano, o que eu vou fazer? Porque naquela época dizer wesleyano estava dizendo um crente de verdade. Aí essa mulher não queria saber do evangelho. Toda noite esse homem dobrava os joelhos no pé na cama desta mulher e dizia: Senhor, e chorava, e dizia: a alma dessa mulher está perdida, Senhor, salva o coração dela. Um dia, meses depois, essa mulher levanta na hora da oração e dobra os joelhos também. Quando ele terminou, ela disse assim: Deus, se a minha alma é tão preciosa para esse homem, que ele não para de chorar pela salvação dela, ela então deve ser muito valiosa. Então agora eu quero me entregar a Jesus e ser salva também. E ali ela se converteu. Mas ele não desistiu, ele buscou primeiro a conversão dela. Nós não podemos terceirizar a nossa responsabilidade de anunciar o evangelho para os nossos familiares. Não podemos entregar às televisões, ou aos links de internet, ou aos CDs, ou aos DVDs. Nós temos que dizer a eles: meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha, minha esposa, meu marido, eu quero te dizer, eu te amo muito, mas você vai para o inferno, você está perdido, você precisa de salvação. Mesmo que ele cuspa em você, mesmo que ele critique você, mesmo que ele ponha você para fora, dê o seu testemunho. Você não pode obrigá-lo a se converter, mas você tem que tirar o sangue das suas mãos. Se ele não aceitar Jesus e partir, você diga: Deus, eu fiz de tudo, mas te agradeço, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Eu lamento e está nas tuas mãos, mas você fez de tudo. Nós buscarmos o primeiro reino de Deus é buscar a salvação dos nossos familiares que ainda não se converteram. E por último, buscar o reino de Deus é servir ao próximo também. Nós não podemos fazer vistas grossas enquanto nós temos tanto
Temos tantos talheres, tantas colheres, tantas blusas, tantos cobertores, tanta comida, e outros tantos não as têm. Não é simplesmente pegar as nossas coisas e tacar fogo, dar para todo mundo. Porque eu me lembro uma vez que dei um cobertor para uma pessoa que estava passando na rua com frio. Ai, me dá um cobertor. Dei um cobertor, fiquei feliz. No dia seguinte aquele cobertor estava todo rasgado no chão. Não é jogar fora as coisas. Porque na verdade, meus irmãos, quem mais precisa, menos pede. Quem mais precisa, menos pede. A gente é que detecta a necessidade. E nós vamos atrás e sabemos que podemos ajudar. Sabemos que podemos estender a mão. E lá estava, e mais um exemplo, eu termino com esse, o meu ex-pastor, pastor Manuel Valdemur Pereira Correia, com 10 filhos adotivos, morando na casa pastoral da igreja de Sumarezinho. Eu era a sua ovelha. Chega na hora da refeição, a mesa posta, os pratos colocados, e a dona Alda, sua esposa, disse: Valdemur, não... Perdão, pastor. Deve ser meu filho. Só faz aqui. A mesa posta, os pratos colocados, e ela diz: Valdemur, não tem mais nada. Só tem os pratos vazios. E ele disse assim: então nós vamos agradecer pelos pratos vazios, porque a palavra de Deus diz: em tudo dai graças. Senta todo mundo e vamos colocar-nos na mesa e vamos agradecer pelos pratos vazios. Depois a gente canta um hino e etc. E está tudo bem. Então o pastor foi agradecer: Senhor, muito obrigado. E nisso toca a campainha insistentemente. Ele abre, uma senhora andando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Disse: diga, minha senhora, o que há? Disse: olha, o senhor vai me chamar de louca, o senhor vai dizer que eu estou paranoica, eu não quero nem saber. O senhor me faça um favor, vá ali no carro. Há uma compra muito grande ali de comida. Faz um mês que eu sonho com o número da sua casa e com este endereço, e ouço uma voz dizendo: faça uma comprona e leve nesta casa. Eu não sei porquê e nem quero saber quem é o senhor. O senhor, por favor, me tira aquelas coisas de lá, que eu não aguento mais deixar de dormir por causa desse sonho. Bem, quando tirou tudo, tinha comida para os 10 filhos adotivos e para a família dele. Primeiro, o reino de Deus é também ajudar o próximo e também confiar que Deus vai nos ajudar quando precisarmos. Podemos crer que Deus não nos faltará. A graça de Deus há de nos socorrer. Nós somos mendigos. Nós temos um Pai. E esse Pai nos socorre. Caso nós soframos por causa do Evangelho e alguém nos tire a comida, nos tire de água fria em nome de Jesus. E para quem perde, é melhor perder para ganhar. Como disse o apóstolo Paulo: para mim, o viver é lucro. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Buscai